Pessoal, trago aqui a análise para vocês hoje, dia 6 de julho, da pesquisa Quest, foi divulgada hoje, tem muita coisa interessante aqui. Então, esse é o cenário estimulado do primeiro turno, quando você mostra a lista para as pessoas, dos candidatos. Lula permanece imóvel ali, né? Ele tinha... Em abril ele estava com 44, agora está com 45, ele chegou a 46. Essas variações de um ponto para cima, um ponto para baixo, indica estabilidade. E o Bozo, ele teve um grande salto ali de 23 para 29 com a saída do Moro. Agora, depois disso, ele basicamente 29 em abril, chegou a marcar 30 em junho e agora 31. Ou seja, um leve crescimento, mas 2 pontos é a margem da pesquisa, então ainda está dentro da margem. Bem, agora cenário de segundo turno, aí o Bolsonaro deu uma cortada, acho que até fora da margem de erro, né? Ele tinha... O Lula 54 caiu para 53, mas o Bozo subiu de 32 para 34. Acho que aí mais do que isso, né? Quando você olha lá o cenário de novembro do ano passado, que foi o pior momento do Bozo, que dava 57 a 27, e agora você vê 53 a 34, você vê que houve, né, nesse ano, digamos assim, uma recuperação do Bolsonaro em relação ao pior momento dele. Tá? Isso não é só a Quest que indica. Isso também é o Datafolha, você pega o Datafolha de novembro de 2021, que foi o pior momento dele, ele também teve uma recuperação. Bem, aí só misturando um pouco as coisas aqui, saiu hoje também a pesquisa do Poder Data, tá? E o Lula permanece exatamente igual, 44-44, o Bozo uma subida de 2 pontos, né? 34-36. E aí eu fui lá no agregador de pesquisas do Estadão. O Estadão pega essas principais pesquisas, junta todas e aí mostra o gráfico e tá aqui, né, no agregador já com a Poder Data essa aí e a Quest também, ele tá marcando 46 a 31 pro Lula. Aqui inclusive fica bem claro, bem nítido essa diferença das pesquisas telefônicas para as pesquisas presenciais, né? Então, quando eu coloco assim, pesquisas telefônicas, aí olha como é que a diferença é curta, em 42 a 36. E quando eu coloco as pesquisas presenciais, aí a diferença é de 46 para 30, né? Agora, pessoal, apesar dos ponteiros gerais não estarem se mexendo muito, quando você adentra a pesquisa da Quest, você vai passando as páginas ali e você percebe que tem ponteiros se mexendo sim. Principalmente a questão do auxílio, tá? O Auxílio Brasil está fazendo os ponteiros se mexerem. Então vamos lá. Quando a gente pega só a avaliação do governo Bolsonaro por quem recebe o auxílio, perceba que a desaprovação do governo caiu em 3 pontos, de 51 para 48, e a aprovação disparou de 18 para 24. Então a gente está falando aqui de um encurtamento da avaliação negativa para positiva de 9 pontos, hein? O Bozo cortou em questão de um mês 9 pontos entre aqueles que recebem o auxílio. Isso aqui eu acho que, na verdade, esse aqui é o principal dado da pesquisa. E você perceba que o aumento do Auxílio Brasil, tá aqui, grau de conhecimento sobre os temas. Olha como que já é, inclusive, o tema que mais repercute, né? Assim, desses aqui, assédio da presidência da Caixa, prisão de Milton Ribeiro, redução de ICMS, criação de subsídio para caminhoneiros, saída do presidente da Petrobras, tal. O que mais as pessoas conhecem, né, que já estão sabendo, é o aumento do Auxílio Brasil para R$600. Então perceba que o auxílio está fazendo os ponteiros se mexerem. E olha que curioso, hein? Entre quem não recebe o auxílio, a avaliação do Bolsonaro negativa continua em 47%, e a avaliação positiva do governo permanece em 27%. Tem outro indício também que o auxílio está fazendo os ponteiros se mexerem. Tá? Quando você olha a avaliação do governo, só entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, uma queda brusca, tá? Uma queda, eu digo assim, da avaliação negativa. 3 pontos caiu a avaliação negativa e subiu a avaliação positiva de 20 para 22. Então, a gente está falando aqui de um encurtamento da diferença em 5 pontos. Agora, perceba que quando você vai para a faixa da população que não recebe o auxílio, não tem nada a ver com esse negócio do auxílio, olha como que a avaliação do Bolsonaro está piorando. Né? Foi de 43 para 45, a avaliação ruim, e a avaliação positiva, né, caiu ali 2 ou 3 pontos. Né? Tem mais indícios de que o auxílio está fazendo os ponteiros se mexerem.
A gente tem que lembrar que quem recebe o auxílio, na maioria, são mulheres, tá? De acordo com o Ministério da Cidadania, em fevereiro agora, dos 18 milhões de usuários do Auxílio Brasil, 14 milhões eram mulheres. Agora vamos lá, olha o que aconteceu com a avaliação do Bolsonaro entre o público feminino, hein? Apesar do escândalo do assédio sexual lá na Caixa, que era uma coisa que, em tese, poderia prejudicá-lo. Mas perceba que passou batido, olha, caiu a avaliação negativa de 50 para 49 e subiu a avaliação positiva de 21 para 24. E percebe que entre o público masculino, a avaliação negativa dele permanece igual, 44, e a avaliação positiva caiu, hein? Caiu de 30 para 29. E eu ainda trago aqui mais uma evidência de que o auxílio, a própria notícia de que o auxílio vai subir para 600, já está fazendo aqui os ponteiros se mexerem de novo, né? Olha a questão regional, a avaliação negativa do Bolsonaro no Nordeste caiu quase 10 pontos em um mês, tá? Foi de 68 para 59. A gente sabe que o Nordeste é a região que tem maior número ali, principalmente maior peso, né, proporcional ao auxílio. E vai, por exemplo, na região sul, que é a região que tem o menor peso do auxílio. Aí veja que é uma região mais conservadora, tal, mas perceba que o Bolsonaro está atrás. 40%, né, rejeitam o Bolsonaro lá e 32% apoiam, ou seja, a popularidade dele está em baixa no sul. E o mais importante é que é a tendência, né? Veja como que de abril para cá, né, tá desabando a popularidade dele no sul. E no Nordeste está disparando, né? Então, você veja que apesar do dado geral da pesquisa apontar uma certa estabilidade, com uma leve melhora do Bolsonaro, mas internamente os ponteiros estão se mexendo muito, tá? E a lógica disso tudo é a seguinte: quem recebe o auxílio está ficando muito satisfeito, tá melhorando a avaliação do Bolsonaro muito rápido. Você veja, no Nordeste, a diferença entre quem aprova e desaprova caiu 16 pontos em um mês, com a notícia do aumento do auxílio para R$600. E nas regiões em que o auxílio tem menos peso, ou seja, as faixas da população, as regiões, tudo, a popularidade do Bolsonaro está piorando um pouquinho, inclusive, tá? Até que porque faz sentido, tá? A gente tem que lembrar que a inflação, o auxílio ele tende a aumentar a inflação, porque essas pessoas vão para o supermercado e os supermercados sobem o preço. Foi isso que aconteceu no primeiro auxílio. Então, para quem não recebe auxílio, piora a situação de vida, né? Porque os preços sobem. Então, a situação melhora muito para quem recebe o auxílio. Então, e a gente já está vendo isso claramente nessa pesquisa da Quest. Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora, volto mais tarde aí com mais vídeos para a página.